consequentemente, sofrendo a agressividade do ambiente. Esse cascalho foi sendo quebrado, até que virou o quê? Uma areia grossa, né? Isso aqui é nitidamente observado nessa imagem, que são pedaços de cascalho pela cor. Depois de ter o silt, que ele não é nem... Ele já é um solo bem mais fino que a areia, né? Ele já é um solo mais... A gente consegue trabalhar ele melhor, digamos assim, em sua plasticidade, né? Ele parece mais um pó. E por fim, o mais fino de todos, a gente tem a argila, que daí é o barro mesmo em si. Outro fator que a gente tem que saber, mas que a gente não vai entrar a fundo nisso, é que além desses fatores, né, do tipo do solo, né, a argila em especial, a formação, digamos, das partículas de argila, ela é um pouco diferente da do silt e da areia, né? As partículas aqui da areia, cascalho, elas são todas, né, consideradas como redondas, né? Elas são moléculas redondas. Já de argila, as moléculas delas são bem mais achatadas, né? Então isso inclusive é um dos fatores que tornam, né, ela um elemento muito plástico e que quando recebe água tem essa composição assim de barro mesmo, por causa das suas partículas. E como que eu sei, né? Isso aqui tudo é importante para quê? Né? Para a gente entender o solo que a gente está trabalhando em cima. Sendo que o solo ele não é composto sozinho. Ah, meu solo é argiloso. Não, meu solo é arenoso. Não, meu solo é siltoso. Isso, na verdade, ele pode ser predominantemente, né, argiloso, siltoso, enfim. Porém, ele tem um pouco de cada um, correto? E isso é determinado pela granulometria, que é um ensaio que a gente pega um corpo de prova, pega um pouco de solo lá em campo e coloca, né, nesse jogo de peneiras e liga-se, né, como se fosse uma espécie de base. Ela fica se deslocando, ela fica tremendo e essas bandejas vão se mexendo. Na universidade aqui a gente tem esse aparelho, dá para a gente fazer se vocês quiserem, dá para a gente ir lá fazer um teste um dia. E com o movimento dessas, né, telas, né, cada tela tem um diâmetro que passa determinados grãos. Então aqui em cima vai ficar retido os grãos mais grossos, né, e vai descendo, até aqui sobra só o pó mesmo mais fino do fino. E com isso, né, então a gente pega depois e tira peneira por peneira, sendo que cada peneira vai contemplar essas frações. E depois a gente calcula um percentual, né? Não, então de 10 quilos ficaram 8 quilos de areia. Então, o nosso solo ele acaba sendo arenoso. E depois o restante da composição. E assim vai. A plasticidade. A plasticidade é a propriedade, então, de o solo. Eu vou resumir, ou tentar ser mais simples. A plasticidade é a capacidade do solo ser maleável, né? Imagina uma massinha de modelar. A massinha de modelar ela é muito parecida com a argila, se você pega uma argila já um pouco mais trabalhada. Logo, né, ela permite que você o quê? Que você molde, ou seja, você pode apertar a argila, você pode esparramar, você pode afinar, você pode com as mãos fazer uma esfera, enfim, ela permite todo esse trabalho do elemento. Dessa forma, ela se torna ela tem a característica plástica, né, que geralmente não, elas são características dos solos finos. Quanto mais fino o solo, ela acaba sendo mais plástico. Porém, isso
não é uma verdade absoluta, tá? Porque pode entrar em outros fatores relevantes nesse sentido. E um fator importante, igual eu falei, é o quê? Sem sofrer ruptura. Então a gente consegue trabalhar com o solo, né? Ao ponto que ele não vai sofrer ruptura. Agora, se a gente pegar uma areia e a gente tentar fazer esse trabalho, já fica um pouco mais difícil, né? E aqui a gente entra também a parte da umidade. Ou seja, a areia às vezes está seca lá na praia. Ela seca a gente não consegue trabalhar, mas com um pouquinho de água, ela já fica mais trabalhável, né? Porque a umidade, a água, as partículas de água acabam dando coesão, uma liga entre as partículas de solo. E essa liga faz com que ela fique mais trabalhável. Sendo que, comparado à areia com a argila ela acaba sendo mais plástica. Dessa forma, um cientista sueco chamado Atterberg, né, ele definiu alguns limites de consistência, intervalos de consistência do solo, que são denominados limite de liquidez e limite de plasticidade. Né? Então, ou seja, a partir de um momento ele vira plástico e a partir de outro momento ele pode virar líquido. Ou esses limites também podem ser conhecidos como limites de Atterberg. Né? Ou seja, a gente tem a fase sólida, né? Aí a gente foi adicionando umidade, ó, tá vendo aqui, ó, 0% de umidade, 100% de umidade. Então, tinha aquela partícula seca, né? A gente foi adicionando até que está num limite de retração. O solo já está mais, já tem uma certa uma coesão, já tem uma consistência, tá? Então aqui ele fica semissólido, né? Ele está úmido, mas se você trabalhar com ele, ele acaba rachando, né? Ele acaba se quebrando. Aqui é o limite de plasticidade. Então, a partir daqui, o nosso solo, né? Ele se torna plástico, moldável. E se eu continuar adicionando água, chega um ponto que ele não é mais plástico. Ele acaba virando ali um líquido, né? Começa a escorrer, não consegue ter resistência, né? Você não consegue moldar nada porque qualquer coisa que você tente moldar, ele já está fluido, né? Ele não tem sustentação, né? Ou seja, chegou um ponto que o solo perdeu a sua resistência, né? Então a gente tem alguns pontos ideais ali para o solo. Outros fatores importantes aqui nos limites são o índice de consistência, que é determinado pelo limite de liquidez LL, menos a umidade dividido pelo índice de plasticidade, e o índice de plasticidade é o limite de liquidez menos o limite de plasticidade. Sendo que, né, os valores encontrados do índice de consistência pode então, né, pode não, gera classificações para o solo, sendo que se esse índice de consistência for menor que 0, o solo vai ser muito mole. Né? Se for entre 0,5, plástica mole, meio e 0,75, plástica média, 75 e 1, plástica rígida. E se for maior que 1, né, esse solo já vai ter uma consistência dura. Deixa eu ver um outro detalhe aqui. Se for uma coisa para trás. Limite de liquidez. Sendo que esses dados aqui, pessoal, na verdade, nunca, é muito difícil, é impossível você determinar os índices físicos do solo, determinar a característica de um solo se você não for em um laboratório com um pouco daquele solo para testar. Né? Você não consegue definir nada simplesmente olhando. Você vai conhecer algumas características médias, mas aquele solo sozinho, por mais que ele apresenta aparência, cor, né, cheiro até de determinado tipo de solo, ele pode não apresentar os mesmos graus de resistência, enfim. Retração. A fração de argila que tem
dentro do solo, ela é o que vai, né, ser responsável pelos movimentos de retração e expansão, que vai ocorrer quando há a variação de umidade. Ou seja, o nosso solo ele pode ficar retraído, ele pode diminuir de volume, como ele pode aumentar de volume, né? Ele pode funcionar como se fosse uma esponja, né? Ele pode absorver água, consequentemente esse volume de água vai ter que, né? Era um volume de água que vai ter que ser substituído pelo volume de solo. Aquele solo acaba ganhando um pouco de volume, as suas partículas acabam, né, ficando úmidas. Quando ocorrem esses movimentos na argila, aparecem fissuras que podem gerar lesões internas e superficiais, permitindo a penetração de água, contribuindo para a redução ou perca da resistência do material e sua possível degradação. Ou seja, o que está dizendo aqui? Vamos no começo. A fração de argila presente no solo é responsável pelos movimentos de retração e expansão. Então, isso aqui, né, já volta na questão da composição do solo, né, das frações. Ou seja, a gente estudou o solo, fez um ensaio de granulometria, viu qual que é a fração de argila, quantos por cento de argila tem esse solo. A gente vai conseguir entender, né, se o solo vai sofrer muita ou pouca retração, certo? A gente consegue também, com esses dados, acabar dimensionando o teor de umidade no nosso solo, certo? O que acontece na parte da variação de umidade, que entra também aqui na parte das lesões, ou seja, o meu solo retraiu e expandiu, né? Um exemplo muito claro da retração da argila que a gente pode observar seria aquele solo do Nordeste, quando tem a seca, sabe? Tudo craquelado. Aquilo lá seria a retração da argila, aquele solo ele é argiloso, certo? Então ele perdeu a umidade, consequentemente ele acabou se quebrando. E essa quebra, essas fissuras, a partir do momento que entra a água, penetra a água, reduz a resistência. Por quê? Porque a gente passa do limite de plasticidade e entra no limite de liquidez. Então aquilo lá já acaba sendo viscoso, né? Igual eu dei um exemplo da argila. Se a gente tentar moldar uma peça de argila, né, com ela dura é impossível, mas se a gente colocar um pouco de água, uma quantidade de água legal, a gente consegue moldar ela. E se essa quantidade de água for muito grande, né, por mais que eu tente moldar, por exemplo, um castelo de argila, ela não vai ficar em pé, porque vai estar muito viscoso, ou seja, perdeu a resistência. E no solo também, se tiver muita água lá nessa região, vai acabar perdendo a resistência, que entra naquilo que eu falei lá no começo da aula, na questão do solo de Sinop, né? O lençol aqui da nossa região era um lençol alto, né? Então a água estava realmente tendo muita participação ali no solo, sendo um solo muito úmido, né? Sendo um pântano. Então a resistência aqui da região era bem baixa, né? Hoje, com a quantidade de construções, com tudo que aconteceu, acabou que o lençol freático, né, sofreu aí um pouco ele rebaixou, né, mas ainda é um problema, tá? A umidade. Por que a umidade vai ser importante, além daquilo que eu falei, né? Além da água dar essa ligação molecular entre as partículas de solo, a água ela vai ser muito importante na parte da compactação, né? Consequentemente, quanto maior a compactação do solo, né, vai aumentar a resistência daquele solo. E o que a umidade acaba fazendo dentro de um solo? Quando você joga uma água, ou seja, torna o solo mais úmido e inicia uma compactação, você vai com rolos compactadores, enfim, ou seja, qual compactação que você queira fazer, a água ela funciona como se fosse um agente até lubrificante das partículas do solo. Então acaba que ela permite que o solo, essas partículas do solo, se encaixem de uma maneira mais fácil.
E a partir do momento que elas se encaixam, elas acabam ficando da maneira que deixou. Entretanto, dependendo do tipo do solo, igual a gente viu a argila, quando seca, sofre grande retração. Ou seja, essas partículas vão quebrar depois. Isso é ruim. Então, por isso que tem que ter um solo, ele tem que ser equilibrado, né, em alguns fatores de composição. Sendo que, como que a gente determina, então, uma umidade ótima? Deixa eu pegar Deixa eu até mostrar uma foto de um ensaio que acontece. Deixa eu pegar aqui. Como que a gente sabe qual que é a quantidade de água ótima? Deixa eu mostrar. Deixa eu ter uma foto melhor. Olha só. No laboratório, né, tem um ensaio que se chama Proctor, que é um ensaio de compactação, que a gente consegue determinar qual que é a umidade ótima daquele ensaio, daquele solo. Então aqui a gente tem esses corpos de prova, tá vendo? Aqui a gente tem vários corpos de prova, né? E tem esse pistão que a gente apoia sobre o solo, ergue essa peça, o pistão, né? Ele fica preso, ele fica apoiado sobre essa parte externa, a gente solta, né? Sendo que o tamanho desse pistão, tudo é padronizado pela norma, né? A altura, o peso que está sendo que tem o elemento aqui, o nosso pistão que vai, né, gerar uma energia de compactação ali no nosso corpo de prova. Tudo isso é importante também para saber o quanto a gente tem que passar, por exemplo, um rolo compressor, né, em uma estrada, ou quanto de compactação que a gente tem que ter numa determinada região. A gente consegue dimensionar isso também, né, porque tudo é padronizado. E como que é feito? Coloca-se a amostra de terra, né, nesse corpo de prova e vai soltando. E aí, né, como é um ensaio, faz parte então de um teste. Então coloca-se a terra seca, né, coloca a terra para secar e faz o ensaio de compactação e mede, né, o quanto que ela compactou, vê o peso, vê tudo certinho, né, ficou uma compactação boa. Isso aí a gente, né, com os dados a gente calcula depois, né, pelo volume, enfim. Depois pega o solo, adiciona 10 ml de água, mistura, faz a compactação. Depois pega o solo de novo, 20 ml de água, coloca no corpo de prova, faz a compactação. E assim vai, né? Por fim, ele vai gerar uma curva, né, de compactação, que a gente vai chegar ao valor de umidade ótimo, ou seja, o teor de umidade ótimo. A gente sabe, então, que naquele solo, por exemplo, para cada tantos quilos de solo, eu preciso de tantos ml de água, né? Então, é essa quantidade de água que a gente vai inserir no nosso solo, né, para ele poder ser o mais compacto possível, né? Porque a partir do momento que a gente começa a colocar muita água também, né, ele começa a entrar lá no limite de liquidez, né? Ele rompe esse limite e já fica um pouco líquido, né? Já não trabalha mais da mesma forma, né? O próprio pistão lá, na hora do ensaio, ele acaba que ele vai deformando o solo, ele vai até entrando para dentro do solo, né? A gente nem consegue compactar ele muito bem. E o que seriam, então, os índices físicos do solo? Os índices físicos, né, são valores de alguns dados do solo. Qual é a composição de um pedaço de solo? Então, aqui é um bloco aqui é como se fosse um pedaço de um corpo de prova de solo, né? E nesse corpo de prova, aqui seria ele separado. O que ele contém? Ele contém os sólidos, que é a parte sólida, são os grãos,
né, do solo. A gente tem a parte que é líquida, né, e tem a parte que é o ar. Então, dentro de um bloco de solo, a gente tem esses três elementos: ar, líquido e sólido, correto? Só que eles estão tudo misturadinho. Dessa forma, né, só voltando na parte da compactação, o que a gente tem que fazer então? Ele tinha esse volume total aqui. O que a gente tem que fazer para ele compactar? A gente tem que tentar ter um volume líquido ideal para essas partículas se rearranjarem, né, e retirar todo esse ar. Então, só nesse exemplo aqui, é claro que esse percentual de quantidade de líquido, de sólido, de ar, né, é variável. Mas nesse exemplo aqui, imagina que aqui sofreu uma carga, né? Então ele foi espremido e todo o ar, né, já saiu da terra. Dessa forma, né, olha o volume que ele teria perdido. E a gente tem no solo, então, dados, né? Que dados são esses? A gente tem os volumes e os pesos. Os pesos também, aqui a gente vai trabalhar mais em peso, mas a gente também pode entrar na parte de massa, né? Porque o que é o peso? O peso, o peso, né? A gente já estudou lá o peso, a gente já estudou lá em física, né? O peso, ele é igual a massa vezes a gravidade, correto? Então, né, aqui em valor de peso, seriam dados, né, também relacionados à massa. Então, tudo que vai ter para peso, a gente também pode encontrar para massa, tá? Só que seria dividido aí pelo valor da gravidade. O valor de peso, muitas vezes ele já é adotado, né, diretamente em peso, até por questão de dimensionamento, né? Porque o peso é um valor de força, né? E, consequentemente, quando a gente vai trabalhar com cálculo, enfim, toda estrutura, é ideal a gente trabalhar sempre com valores de força, beleza? Que são pesos. Dos volumes, a gente tem o V, que é o volume total, né? Desse pedaço de solo. Sendo que dos volumes, a gente tem o quê? Uma parte que ela é sólida, né, que é o VS ou VG, volume dos sólidos. E a gente tem outro pedaço que é o volume do quê? Dos vazios. Ou seja, o líquido mais o ar fazem parte do volume dos vazios. O que são os vazios? Entre as partículas de solo tem espaços vazios, que esses espaços estão sendo ocupados por água e ar. Consequentemente, a água e ar representam o volume dos vazios, sendo que o volume dos vazios é igual ao volume de água mais o volume de ar, sendo que a sigla de água aqui, como vem no inglês, ela é sempre o W, tá? Então, volume de água, volume de ar. Dos volumes, a gente pode ter o quê? Pesos. Então, a gente tem o peso dos sólidos, o peso da água e o peso do ar, que em cálculo ele acaba sendo até desconsiderado, tá? Dessa forma, a gente então tem, né, o solo, o ar, o líquido e os sólidos. Deixa eu ver se tem alguma coisa. É isso aí mesmo. Teor de umidade. O que seria o teor de umidade? É o quanto, né? Qual que é o percentual de água daquele solo? Se ele tem 1 quilo, aquele corpo de coral pesa 1 quilo e 500 gramas são de água, né? 50% é água. E esse é o teor de umidade, né? Quantos por cento de água tem naquele volume de solo? Então, o teor de umidade vai determinar isso, né? Consequentemente, a gente determinando o teor de umidade, a gente pode determinar outras coisas, igual
a parte da compactação, a parte da quantidade de água, os limites. A gente determina tudo pelo teor de umidade. Outra coisa que a gente tem também dentro do nosso solo é que tem o solo que ele está in situ. Ou seja, o que é in situ? É o solo no local, né? Então, a gente tem um ensaio que o ideal, na verdade, é fazer diretamente ou armazenar num recipiente próprio, né? Em que se pega, coleta essa amostra do solo no local e testa ela do jeito que ela vem, né? Para entender qual que é a umidade, né? Como que está o teor de umidade naquela região, né? Quanto que tem, quanto que eu preciso adicionar, ou tirar, ou rebaixar. E tem a parte que é feita no laboratório, que a gente seca a amostra de solo e aí vai fazendo esses testes, né? Para determinar o teor ótimo de umidade, né? Entre outros dados. A gente tem os índices de vazios, que seria a mesma questão da água, só que em vez de a gente fazer um percentual de água, a gente faz de vazios, né? Qual que é quantos por cento da amostra vai ser vazio? E a porosidade, certo? Que vai influenciar, né, na questão de percolação da água dentro desse solo, ou seja, como que ele vai estar trabalhando ali dentro. Porque às vezes, dependendo, por exemplo, um solo arenoso, né, ele tem uma porosidade, né, mais alta, né? A gente observa que passa, digamos, mais elementos, né? Ela atua até como um filtro. Já uma argila não, ela vai segurar, né? Ela não tem porosidade. Sendo que, dependendo do valor da porosidade, né, a gente chega a valores de alto, muito alto, alto, média, baixa e muito baixo. Grau de saturação. O grau de saturação vai indicar o percentual do volume total de vazios do solo contém água. Ele vai estar, né, ligado também ao teor de umidade, né? Mas a gente vai ver o quanto que esse solo aguenta água, digamos assim. O solo saturado, né? Ele seria um solo que está dentro do volume de vazios, né? Seria 100% água, né? Ou seja, um solo 100% saturado seria um solo em que não existiria a parte aqui, a fase do ar. Ele seria 100% líquido, ou seja, sólido e líquido. Então, esse vai ser o valor do grau de saturação, né? Quantos por cento de líquido ele tem em relação aos vazios. Peso específico do solo. Esse peso específico do solo, ele vai depender da origem do solo, né? Como a gente sabe, a gente tem rochas mais duras e rochas mais leves, né? Consequentemente, elas são mais pesadas. As mais duras e as mais leves são mais leves. Então, dependendo da origem do solo, vai formar grãos mais duros ou mais leves. Em que o peso específico do solo, né, vai determinar esse valor em volume, né? Qual que é o peso relacionado ao volume daquele solo. Isso vai determinar se ele é mais pesado ou mais leve, mais resistente ou mais fraco. Então, isso também vai depender da parte qual foi a formação do solo. Lembra que eu falei que tudo que tem para o peso tem para a massa? A gente pode encontrar, então, também, se vocês podem ouvir falar, a questão da massa específica dos sólidos, que é o mesmo padrão, tudo da mesma forma, só que não entraria o valor de cálculo da gravidade, né? Não seria um valor de força, seria um valor de massa. Então, tem a massa específica também. Aqui também, continuando na massa, teria massa específica natural e massa específica aparente saturada. Sendo que
para o peso, a gente tem o peso específico natural e o peso específico aparente saturado. Tudo isso vai depender da quantidade de vazios. Às vezes aquele solo passou por algum fator que ele não é tão poroso, ele não tem tantos vazios, ele já é um solo compactado, certo? Às vezes não numa região que não tem muita água, então vai apresentar um grau de saturação menor, consequentemente um peso específico aparente saturado menor. E, né, isso aí vai influenciar diretamente nos nossos cálculos, certo? Tudo isso aí pode, inclusive em cálculos de, por exemplo, taludes. O que são taludes? Deixa eu ver se eu acho aqui. A gente vê aqui, taludes. Olha só, um talude é um bloco de terra inclinado, tá vendo aqui? Esse não está tão inclinado, mas esse bloco de solo aqui, ele tende, né, naturalmente a querer se romper, né? Ele tende a rachar e desmoronar, né, naturalmente. Por quê? Dentro do solo tem outra característica que é a questão da inclinação natural das partículas, ou seja, o solo naturalmente ele aceita uma inclinação, né? Por exemplo, se a gente pegar uma areia, antigamente o teste era feito até assim: pega uma areia, por exemplo, o solo que for, e começa a despejar ele em formato de pirâmide, certo? A inclinação que desce nessa parede dessa pirâmide seria a inclinação perfeita daquele solo, né? A inclinação que aquelas partículas de solo suportam, né? Ângulos maiores que esses, como por exemplo esse talude aqui, já fazem com que o solo tenda a se romper, né, indo para a direção da sua inclinação natural. E por que é importante a gente entender o peso específico que a gente acabou de ver ali, né, o saturado? Porque, como esse solo, por exemplo, nesse talude, ele tende a desmoronar, consequentemente tem que prever, eu posso ter que prever, né, meios que vão, contenções que irão segurar esse talude, né? Eu não posso deixar ele desmoronar. Só que como que eu vou dimensionar um talude se eu não sei quantos quilos esse elemento tem que aguentar? Então a gente, né, conhecendo esses valores, consegue dimensionar um elemento que suporte toda essa carga de solo que está tentando, né, deslizar nessa direção. Nesse caso é uma estrada. E aqui a gente vê, né, alguns drenos, ou seja, a quantidade de água que vai estar dentro do solo é importante, porque além de mais peso, né, se a gente tem um solo que entra no limite de liquidez, ele acaba escorregando. Inclusive, voltando à nossa última aula, que foi a aula de encostas, um dos fatores das encostas desmoronarem é o quê? Porque acontece, na maioria das vezes, em chuva. Porque a chuva está tornando o solo mais úmido, está colocando água, colocando água, colocando água. Consequentemente, né, o solo vai acabar rompendo esse limite aqui, ó. Ele acaba se tornando, né, viscoso, fluido. Se ele se torna fluido, ele vai acabar deslizando. Então, isso que acontece, né, nesses eventos de deslizamento. Peso específico aparente seco, né? Esse vai depender da quantidade de água e de vazios dos grãos. Por quê? Porque esse aqui seria o peso dele sem a água, na verdade seco, né? A gente coloca ele numa estufa, deixa evaporar toda a água e vê quanto que ele pesava em relação ao volume que ele tinha. O quanto que isso pode representar. Ou seja, se ele tem muitos vazios lá dentro, acaba influenciando muito no peso específico.
densidade relativa dos grãos. Isso aqui, né, vai poder indicar alguns dados, como por exemplo, isso vai depender também da origem, né, igual a gente falou. Mas entendendo a densidade relativa dos grãos, a gente vai entender o quão resistente aquele solo pode ser, né, o que ele pode conter, quais são os elementos que compõem aquele solo, sendo que se a densidade relativa der maior que 2,9, vai ser um solo inorgânico que contém ferro, ou seja, o ferro é um elemento muito denso, então acaba aumentando a densidade relativa dos grãos. Se ficar entre 2,6 e 2,8, vai ser um solo inorgânico, que é a maioria dos nossos solos, tá? Entre 2,2 e 2,5 é um solo orgânico, acaba sendo um solo mais leve. E menor que 2,2, solo essencialmente orgânico, né? Um solo totalmente aí em decomposição, um solo bem fraco. Para a gente calcular tudo isso, né, vai ser sempre bom então a gente ter em mãos aqui um formulário. Então, na lateral de vocês tem esse formulário e a gente vai complementando com o que for possível, tá? A gente vai hoje trabalhar mais a questão de cálculo. A gente vai fazer então o exercício do exemplificando. Deixa eu ver. Deixa eu ver a página da apostila. Daí vocês abram no material de vocês, que eu acho que fica mais fácil. Pessoal, vai estar na página 110, tá? Deixa eu ver se eu consigo deixar do ladinho aqui. A gente vai resolver ele acompanhando aqui para entender a dinâmica. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou tentar resolver por aqui, que talvez fique mais prático, tá? Se não der, a gente vem aqui para o quadro, beleza? Mas qualquer coisa vocês falem o jeito que pode ficar melhor ou não. Beleza? Vamos lá então. Cadê? Bom, um arquiteto formado foi contratado para a elaboração de um projeto de um grande shopping no interior de São Paulo. Conforme dito anteriormente, sendo a área escolhida de topografia irregular, quais procedimentos de análise serão necessários durante esse procedimento prévio de campo para que a obra seja implantada de forma correta, com o melhor aproveitamento do terreno? O solo está saturado ou seco? Essa área está estável?
Para responder às questões, foram coletadas amostras de solo para verificar o grau de saturação e a porosidade. Ao receber o resultado das análises laboratoriais, o técnico verificou que não haviam sido calculados alguns índices, o teor de umidade, a porosidade e o grau de saturação. Segue os dados recebidos. Então, a gente vai ter que calcular teor de umidade, porosidade e grau de saturação. Então, vamos lá. Primeiro deles, letra A, nosso teor de umidade, o nosso W. Então, beleza. Se a gente for lá no nosso formulário, o ideal é vocês terem aqui em mãos esse formulário. A gente vai ver que o nosso teor de umidade ele é igual a PW dividido por PW dividido por PS vezes 100, né? Resultado em percentual. Sendo que o que é o PW? PW vai ser o peso úmido. PS dessa equação vai ser o peso seco. Certo? Desse modo, essa conta é bem tranquila. Como que a gente descobre, né, o peso úmido? O que seria o peso úmido? O que é na verdade, assim, o que seria a quantidade de umidade, o peso da umidade, né? Seria o peso total é igual o peso de umidade, ou seja, o peso da quantidade de água que a gente vai ter lá, mais, né, o nosso peso dele seco, o peso do nosso solo se estivesse seco. Se a gente pegar e isolar o PW, que a gente não tem de dado aqui, ó, a gente não tem aqui de dado o nosso PW, certo? Deixa eu ver se tem como colocar ele negrito aqui. Não, não tem. Tá. Isolando então PW, a gente vai chegar aqui, PW é igual ao peso, né? O peso seco passou para lá, vai ficar o peso menos o peso seco. Deixa eu dar mais um enter aqui. Depois de a gente inserir os dados, PW vai ser igual. Qual que é o peso total? Qual que é o peso do corpo de prova que a gente pegou lá? A gente vê aqui que o peso total é o quê? 1.900 gramas. E qual que é o peso seco? Depois que a gente secou essa amostra.
né? Ela foi para 1.705 menos 1.705 gramas. Consequentemente, o nosso PW vai ser igual, vamos fazer aqui na calculadora, ele vai ser 1.900 menos 1.705, vai dar 195. 195 gramas. Então, a gente tinha lá um corpo de prova, a gente pôs ele para secar, a gente tinha o peso que... O processo é exatamente esse, não tem como a gente saber a quantidade de água que tem lá dentro, né? A gente faz o quê? Pega ele do jeito que está, o peso total, secou, ficou na estufa, né? Ele fica lá cozinhando lá, depois que ele secou, a gente sabe que é o peso dos sólidos. O peso do ar a gente acaba desconsiderando, né? Na verdade aqui a gente poderia, né, colocar aqui mais o peso do ar, né? Mas acaba desconsiderando o peso do ar. Então o nosso PW ele é igual a 195. A gente tem o PW e tem o PS, que é o peso dos sólidos, certo? Então a gente já pode calcular o nosso teor de umidade. Deixa eu ver se tem como copiar. Colar. Então, depois disso, a gente vai fazer que W é igual a... Qual que foi o PW? 195. Vou colocar já assim, 195 dividido por o peso seco, que vai ser 1.705. Tudo isso vezes 100. Até agora aqui, né, tá tranquilo. Depois disso, como que vai ser inserido na calculadora isso? A gente coloca os conchetes, então, igual tá ali, 195 dividido por 1705, fechou, vezes o 100. Se der na de vocês assim, vai ter uma tecla por aqui na de vocês, essa daqui é um pouco diferente, que tem, acho que é NA/BC, alguma coisa do tipo, tá? Aí vocês clicam nela, que o meu vai ser aqui, ó, que vai mostrar, vai trocar, né, de fração para casas decimais. Então, dessa forma, o nosso W vai ser igual a 11,43%, né? O nosso teor de umidade, então, é esse, 11,43%. Agora a gente vai, depois eu vou mandar eu mando isso daqui para vocês. Tem que ver como é que faz para colocar o PDF. Estou testando hoje com vocês. Exemplificando página 110, né? Exemplificando página 110, isso. Beleza. Depois do teor de umidade, a gente vem aqui então com o cálculo da porosidade. Porosidade vai ser o N, né? Sendo que, qual que é a fórmula da porosidade? Agora, né, vai envolver... O que acontece? Essas fórmulas, às vezes a gente tem que entrar um pouco na manipulação delas, tá? Trabalhar, jogar
o valor de um peso dentro do outro. Com o tempo, isso acaba virando uma rotina e fica mais fácil de trabalhar. Mas às vezes no começo, né, acaba ficando um pouco estranho porque, digamos que as fórmulas estão ali, mas elas não são tipo, é só aplicar a fórmula. Às vezes tem que manipular, né, buscar de outra fórmula, entender também o contexto geral. Mas vamos lá. Qual que é a fórmula da porosidade? Voltando aqui ao formulário. A porosidade, olha aqui, ela é VV, volume de vazios, sobre o volume total. Então, o nosso N, ele é igual ao VV, volume de vazios, dividido pelo volume total. Tudo isso vezes 100, né? Que aqui também é resultado em percentual. Sendo que o N é igual à porosidade, o VV igual volume de vazios, e o nosso Vzão sozinho é igual ao volume total, o volume da amostra. Bom, o que a gente não tem aqui na fórmula? A gente tem o volume total? Tem o volume total, né? Que é 1000, correto? Só que a gente não tem o volume de vazios. A gente vai ter que encontrar o volume de vazios. Vou colocar então, encontrar o volume de vazios. Onde que o volume de vazios a gente pode encontrar? A gente sabe que o volume o volume total, né, ele é igual ao... No slide tinha... Ver se tem aqui na apostila. Aqui. A gente sabe que o volume de vazios, o volume total, ele é igual ao volume de vazios mais o volume dos sólidos, VS. Para a gente encontrar o nosso VV, a gente vai isolar ele. Então, passa o volume dos sólidos para lá. A gente sabe que o volume é menos o volume dos sólidos vai ser igual ao volume dos vazios. Isolando VV. Beleza. Com essa, a gente resolveu o VV, a gente joga o VV. Quer dizer, se a gente resolver o VV, a gente já tem o valor para encontrar a porosidade. Só que para a gente encontrar o valor do VV, a gente tem o volume total? Tem, mas não tem o volume dos sólidos. A gente não tem esse, né, valor. E que essa forma vocês podem até anotar. O volume dos sólidos, ele vai ser igual ao peso dos sólidos dividido, vou colocar um Y, tá? Mas é o gama
é o gama D, é o peso específico aparente seco, né? O D também é do inglês de dry, de seco, peso específico aparente seco. Em que, deixa eu colocar aqui também para VS é igual, deixa eu colocar assim, VS, volume dos sólidos, da parte sólida, PS, peso dos sólidos, e o gama D e o nosso gama D, ele é o nosso peso específico aparente seco, certo? Então, né, com essa, a gente resolvendo essa equação aqui, né, ou seja, encontrando o volume dos sólidos, a gente encontra o volume dos vazios. Sendo que o que falta aqui no volume dos sólidos? A gente tem o peso seco, tem o peso seco, o PS tem. Vai faltar só o gama D, né? Em que o gama D, então a gente vai ter que encontrar gama D, né? O nosso peso, deixa eu copiar aqui, peso específico aparente seco. Esse passo a passo aqui, pessoal, vocês podem utilizar para resolver as próximas questões aí. Vai ter esse mesmo processo, algumas. O nosso gama D, ele é igual ao quê? Ele é igual ao peso dos sólidos dividido pelo volume total. PS é igual PS peso dos sólidos e V, Vzão é volume total. Agora aqui a gente tem, né, como voltar resolvendo isso daqui. A gente tem esses dados para encontrar o gama D. Opa. Eu não conseguiria diminuir isso daqui. Tá. Então vamos aqui para o lado. Vamos inverter agora aqui a ordem. Encontrar o gama D. Então aqui, né, o gama D vai ser gama D vai ser igual ao peso dos sólidos, peso seco, vai ser 1.705, dividido pelo volume total, que é 1.000. Ah, não, já deu aqui o peso específico aparente seco, né? A única questão aqui da apostila, gente, é que eles usam o S para seco. E aí, às vezes a gente pode confundir o seco com o sólido. No caso, a apostila já deu. 2 pontos, não tinha anotado, 2,66 gramas
por centímetro cúbico. Então, beleza, com esse dado, a gente volta então para o passo 2. O volume dos sólidos vai ser igual a o nosso peso seco, que vai ser 1705, dividido pelo nosso γd, que é 2,66. Isso aqui vai dar um Vs de igual a inicia 1705 dividido por 2,66 igual a 640,97 centímetros cúbicos. Esse é o volume dos sólidos. Depois, no nosso terceiro passo, a gente vai encontrar o nosso volume de vazios, que será o volume de vazios é igual ao volume total, que é 1000 menos o que a gente acabou de encontrar, que é o Vs, correto? Que é 640,97. Logo, nosso volume de vazios vai ser igual ao aqui a 1000 menos 640,97, que vai dar um volume de vazios de 359,03 centímetros cúbicos. E por fim, né, o nosso quarto passo, encontrar a porosidade. Já está no ladinho ali, sendo que a porosidade, então, ela vai ser N igual volume de vazios, que é esse aqui, ou seja, 359,03, dividido pelo volume total, o nosso Vzão, que é 1000. Tudo isso vezes 100. Logo, N vai ser igual a 359,03 dividido por 1000 vai dar igual a esse valor, vezes 100. 35,90. Dessa forma, né, esse é a nossa porosidade. Então aqui vai estar a parte da... Deixa eu colocar grande aqui. Resolução. Beleza. A, B. E agora a gente vai para a letra C. A letra C, o que ele está querendo? A C, ele está pedindo o grau de saturação. O grau de saturação. Qual que é a fórmula do grau de saturação? Aqui. O grau de saturação, S,
Tá? Um Szão é o grau de saturação. Então, o grau de saturação é igual peso da água dividido pelo volume de vazios, certo? Vezes 100. Vezes 100. Qual que é o PW? O PW a gente já encontrou anteriormente, né? Lá aqui na 1, né? Aqui, ó, PW, né? A gente já encontrou o nosso PW. Deixa eu copiar esse trecho. Depois a gente precisa do VV, né? Sendo que o VV também a gente já encontrou. Encontrando PW. E depois encontrando o volume de vazios. O volume de vazios está aqui. Que é o gama D, que acha o VS, que com o VS, exatamente. Então, encontrando o volume de vazios, né, o mesmo processo da parte anterior, né, que a gente vai ter que encontrar o gama D, vai ter o 2.1, aí depois a gente vem para o 2.2, encontrando o volume de sólidos, e depois encontra o VV. Por fim, encontrando o grau de saturação, o nosso S. Logo, S vai ser igual ao PW, que é 195, PW, que é 195, dividido por VV, que é 359,03. Tudo isso vezes 100. De a calculadora. Desse modo, 195, que é a quantidade de água, né, dividido por 359,03 vezes 100 vai dar um grau de saturação S igual a 59,31%. Ou seja, né, a água está ocupando quase metade, mais da metade da parte dos vazios, né? Do todo, a água vai estar sendo mais da metade dos vazios sendo água, né? Não estou deixando sobrar, quer dizer, deixou sobrar bastante, né? Mas ela ocupa mais da metade do volume de vazios. O nosso valor. Beleza? Deixa eu ver aqui. Os outros exercícios são iguais, pessoal. Vamos resolver o nosso... Eu vou salvar isso aqui para postar junto para vocês.
Lembrando, todas as aulas estão indo lá para o YouTube, tá? Então, tá exemplificando. Agora a gente vai fazer lá o... Vou resolver aqui a parte do apêndice. Esse conteúdo, pessoal, é um conteúdo bem pesado, tá? Não é... Ainda mais pelo tempo hábil que a gente tem. É um conteúdo que na engenharia a gente discute ele o semestre inteiro só trabalhando nessa questão de índices físicos. Então, se ficou confuso, ficou cansativo, ficou muito pesado, não se assustem, tá? É assim mesmo. Vamos lá? Número 1. A terraplanagem é um serviço muito utilizado na implantação de obras de engenharia civil, ferroviária, pavimentação e agrícola. Quais são as propriedades do solo que devem ser consideradas no serviço de terraplanagem e que dependem diretamente da estabilidade de uma obra de terra? Marque a alternativa correta. Aeração, consistência, expansão, grau de compactação e umidade. Porosidade, umidade, aeração, retração e grau de compactação. Textura do solo, plasticidade, retração, umidade e grau de compactação. Granulometria, plasticidade, expansão, umidade e grau de compactação. Índices de vazios, plasticidade, retração, umidade e grau de saturação. Alguém quer tentar responder? Letra C. Letra C. Textura do solo, plasticidade, retração, umidade e grau de compactação. Exatamente. A textura do solo, tá? A retração, que é importante que a gente viu, umidade e grau de compactação. Letra C. Correto. Lembrando que a textura do solo, tá? A granulometria também determina a textura do solo. Só não é por causa da expansão. Muito mais importante a retração. Número 2. Uma amostra de solo úmido em cápsula de alumínio tem massa de 462 gramas. Após a secagem da estufa, obteve-se a massa seca da amostra igual a 364 gramas. Determine o teor de umidade do solo considerando a massa da cápsula de 39 gramas. Olha que interessante. Essa conta era uma conta que a gente fazia no laboratório. Quer ver? Deixa eu abrir só para a gente ver. Ixi, agora... Não. Sabe aquelas cápsulas de... como se fosse de empado? Na verdade tem as... O ideal é essas cápsulas aqui, ó. Bem bonitinho, tá vendo? Mas, no improviso, a gente usava o que dava. Tá, essas aqui são as certinhas. Qual que era o processo? Antes de tudo, pegava-se essas cápsulas de alumínio, então, e colocava um número em cima dela, número 1, 2, 3, 4, enfim. E numa tabela ia colocando. Cápsula 1, pesava. Essa balança ela é uma balança de precisão, ela mede com bastante precisão, acho que de 0,0001 gramas. Então ela tem uma precisão ótima. Então a gente colocava a cápsula de alumínio, via o peso. Depois colocava
um pouco de solo, não precisava ser, esse valor não precisa ser exato. Coloquei lá 200 gramas, vai 200 gramas. Coloquei 190, 190. E depois todo o cálculo era feito numa planilha, né? Então, com o solo aqui dentro, pesava com o solo. E ele levava para uma estufa, né? Aí ficava 24 horas na estufa, né? O solo aqui perdendo água, né? Evaporando. E depois vinha e pesava de novo e anotava o valor do solo já seco, né? E assim a gente determinava o valor da umidade, que é o que? A massa d'água pela massa dos sólidos. Que, nesse caso, o que aconteceu? Ele tinha 462 gramas e foi para 364. 364 já é o valor, então, né, do nosso solo seco. Sendo assim, só que com a cápsula, a gente pode, então, tirar 364 menos 39 gramas. A gente chega ao valor de 325 gramas. Então, o nosso solo, a nossa parte sólida do solo tem um valor de massa de 325 gramas, sendo que o teor de umidade é a massa de água sobre a massa dos sólidos, né, do nosso solo, que vai ser 462. Depois de ter seco, ela perdeu quantos de água? Evaporou, né, 98 gramas de água. Então, nossa massa úmida, nossa massa de água, vai ser 98. Dessa forma, o nosso teor de umidade, né, 325, 98, vai ser 98 dividido por 325. Esse valor multiplica por 100, 30,15%. No caso, aqui vai ter 31,11, não sei porquê, que é o mais próximo de 30,15. Na verdade, não tem a resposta exata, né? Mas nosso material tem dessas coisinhas, tá? Mas o valor deu 30,15. Deixa eu conferir se eu fiz certo. 325, 98 sobre 325, isso aí mesmo. 0,3015. Alguém chegou a um valor diferente do meu? Ou não? Todo mundo chegou nesse valor também? Professor, você pode repetir o processo mais uma vez? É que passou um pouquinho rápido. Por favor. Beleza. Vamos lá. Como que é feito o processo? Só lá do início. A gente pesa as cápsulas de alumínio. Cada uma tem um peso. Beleza? Depois a gente coloca um pouco de solo dentro dessa cápsula e pesa. Ou seja, a gente chega um peso da cápsula com a... Vou falar o termo terra, até para vocês, acho que fica mais didático, tá? Mesmo não sendo correto. Colocou um pouquinho de terra ali dentro, pesou. Depois disso, né, a gente foi lá na estufa e deixou ela secando. Com isso, né, a estufa, acho que é 200 graus. Em 24 horas, toda a água evaporou, correto? Se essa água evaporou, a minha amostra está mais leve, correto? Porque tinha o peso da água junto antes. Sendo que o valor da massa seca, ou seja, depois da estufa, foi 364 gramas, né? Ou seja, o ar a gente desconsidera, né, da massa. O que podia ter no solo? Ar, terra e água. A água evaporou, o ar a gente desconsidera. O que sobrou seco lá foi só a parte do solo mesmo, né? Só o valor do solo, que é 364. Com a cápsula. Então a gente vai descontar o valor da cápsula para ver qual foi o valor do peso do solo, sozinho. Então a gente faz 364 gramas menos os 39 da cápsula.
a gente chega ao valor de 325, ou seja, só de terra, o valor dela sozinha, o valor dos grãos da terra, bonitinho, 325 gramas. A gente tem que descobrir qual que é o valor de água que tinha, né? Porque o teor de umidade é uma proporção de água pelo valor dos sólidos, né? Vai dar um valor em percentual. Quantos por cento de água tem nos sólidos, né? Comparado aos volumes. Como é que a gente vai descobrir o valor de água? Coloca 462, que é o valor que a gente pesou quando tinha água, menos o valor de 364, que é quando a água evaporou. Ou seja, essa diferença foi a água que sumiu, né? A gente chega a um valor de 98 gramas de água que tinha ali naquela cápsula. Ou seja, 325 é a massa seca, massa dos sólidos, e 98 é a massa úmida, a massa de água. A umidade é o quê? A massa de água pela massa seca, massa dos sólidos. Então, é 98 dividido... Deixa eu ver se consigo fazer assim. Isso, 98 dividido por 325 igual a 0,3015. Mas eu tenho que multiplicar por 100 ainda, certo? Para dar o valor em percentual. Então, é isso vezes 100. É igual a 30,15%. No caso, não tem esse valor aqui na resposta. A mais próxima possível, né, vai ser letra C. Isso menos 31,11 vai dar o valor de 0,95 menos 28,15. Vai dar um valor de quase 2, vai dar um valor maior. Então, o mais próximo é a letra C, tá? Mas não é o valor que a gente encontrou. Isso aí tem esses detalhes no nosso material, tá? Só alguns erros aí de compilação. Deu para entender? Entendi sim, obrigada. Beleza. Vamos lá então para a nossa 3. A 3 ela fala o quê? O teor de umidade de uma amostra, quantidade percentual de água então daquela amostra, é 25%. E o peso inicial da amostra é 300 gramas. Qual a quantidade de água existente na amostra? Teor de umidade é igual a peso da água vezes peso dos sólidos vezes 100. Né? Então, o que a gente tem que descobrir? A quantidade de água em gramas. A massa de água. Aqui está PW, mas seria a massa, tá? Até porque o valor que ele deu aqui é em gramas, é 300 gramas. Gramas não é peso, é massa. Peso, o valor é sempre em quilonewton. Quer dizer, o peso pode ser em outra unidade de medida, mas ela é basicamente o peso é medido em kilonewtons, tá? Então essa fórmula também já está errada. O que acontece? A gente tem que isolar então o nosso PW ou MW, massa d'água. A gente sabe então que massa d'água vai ser igual ao teor de umidade vezes o meu valor no peso seco, né, que é o inicial da amostra de 300 gramas. Consequentemente, o W é 25%. Deixa eu fazer aqui vou fazer no quadro esse, que eu acho que vai ficar melhor, porque vou explicar uns cortes aqui. Então vamos lá. Qual que é a fórmula que está aqui na nossa apostila? Vai estar W igual a PW sobre peso seco vezes então tá.
Já vou substituir por massa, tá? Então, W é igual a massa da água sobre o... Opa, tô repetindo. Sobre a massa dos sólidos, a massa seca. Certo? Vezes 100. Se eu isolar a massa da água que eu quero descobrir, eu vou passar o ms para lá, né? Então vai ficar mw é igual a w vezes o ms, tudo isso, né, dividido por 100. Só que eu vou colocar ver se essa fórmula vai dar certo. Pelo jeito não vai dar. Vamos ver. Então, né, MW vai ser igual a 25%, porque eu vou manter o 100 aqui, tá? Se eu não fosse manter o 100, digamos, o que significa 25%? 25% é igual a 25 sobre 100. Entendeu? Então, por isso que eu posso colocar o valor de 25. Porque na maioria dos cálculos que a gente vê por aí, a gente já teria que colocar o valor de 0,25, né? Só que se a gente colocar 0,25 e depois dividir por 100 de novo, vai dar a mesma coisa. O resultado em percentual dá justamente por esse 100. Então, quando a gente coloca aqui, tem que colocar o valor de 25, tá? Por causa dessa relação aqui. Vezes a massa seca. E a massa seca é 300 gramas. Dá para a gente fazer de cabeça o quê? Cortando 2 zeros com 2 zeros. Vai dar 3 vezes 25. MW é igual a 75 gramas. Ou pela calculadora, a gente pode fazer aqui essa conta sendo, coloca um parênteses, 25 vezes o 300, fecha, dividido tudo isso por 100, 75. E se eu fizer também 25 vezes 300 dividido por 100, também vai dar, tá? Então, voltando à apostila, o nosso valor de massa de água vai ser 75 gramas, né? Letra E. Deu para entender? Sim. Sim. Pessoal, tem alguma dúvida? Hoje foi mais pesado ou não? Foi mais pesado ou não? Foi tranquilo? Foi um pouco mais pesado. É mais pesado, né? É uma matéria um pouco, quer dizer, é um tópico assim um pouco complexo mesmo, tá? Igual eu falei. A gente estuda só isso aí, só esses índices aí, 6 meses, né? Professor, Então, pode falar. trabalhei 11 anos no laboratório de sólidos, concreto e asfalto. Quem tá falando? Wesley. Ah, Wesley. Então, o Wesley sabe tudo. Tratorista. Ah, então tá ótimo. Você já vai estar entendendo tudo que está acontecendo aí. Um dos grandes problemas também na hora de entender esse conteúdo eu sinto que é a falta da questão laboratorial prática também, né? Igual essa questão da cápsula, de visualizar mesmo, né, o que é a parte do solo, o que é o ar, o que acontece quando a gente coloca um pouco de umidade e ele sofre compactação.
né, entender tudo isso na parte mais prática, né, na hora de determinar esses índices físicos do solo. Eu acho que isso também ajuda muito. Por isso que eu tento trazer ali um pouco das imagens, explicar um pouco do funcionamento lá na prática. Né? Porque só ficar calculando assim Eu acho que eu tenho um bocado de imagens de laboratório meu mesmo, quando trabalhava. Acho que eu posso dividir essas imagens com vocês depois. Isso Vou aí, achar manda elas. pode Eu vou mandar achar elas. E, felizmente ou infelizmente, o ruim que a gente foi muito superficial, muito rápido sobre esse conteúdo. Né? A próxima sessão já vai ser corte e aterro. Né? Vai ter a parte da volume, a gente tem que calcular o volume do corte, o volume do aterro, quantidade dos pontos, os pesos. Aqui vai ser a parte de talude, né? Beleza, inclinação, então, tudo certo. E depois equipamentos de terraplanagem. Ou seja, esse conteúdo vai ficar por aqui mesmo, né? Para alguns, às vezes, quer dizer, eu acho que o ruim foi muito rápido, né? Não deu para aprofundar mais. Quando a gente entende, acaba ficando um pouquinho mais legal, né? Mas eu acho que acaba que não dá para vocês aproveitarem muito depois isso lá na frente, né? Como foi tão superficial que a gente acaba aprendendo essas contas aí e daqui uns tempos já esquece, não vai servir de nada, né? Mas acho que deu para conhecer pelo menos o funcionamento da coisa. Tudo certo? Alguma dúvida? Todo mundo está conseguindo fazer a prova? Sim, tudo certo. Tudo certo. Eu vou atualizar agora, acabando a aula, aquela listinha do OK lá das atividades. Professor, outra pergunta, a respeito do portal. Peraí. Peraí. Pode falar. Quem está com dúvida? É o Davi? Pessoal, a prova vai ficar disponível até amanhã. Eu vou atualizar lá, ok? Se alguém não tiver com ok, me manda no Telegram no privado para mim arrumando, porque acabou que, como alguns de vocês tiveram dificuldade de colocar o trabalho no Forms, e depois tem o trabalho que é no Google Forms, aí tem o método de entrega lá pelo AVA, enfim, se não tiver ok, tem gente que mandou pelo Telegram, e aí vai. Como é muito local para acompanhar, às vezes pode passar batido, então acompanhe lá se está ok, né? E aí se não tiver, vocês me cobram, beleza? Professor, essa Pode falar. questão mesmo do portal, eu não tenho mais arquivo para mandar para o senhor, já mandei pelo Google. Aí, lá no portal, não sai do vermelho aquele negócio lá. Não zera, nem ele, nem a prova. Nem a parcial, nem a prova. Do vermelho? Tá aquela questão, um negócio, uma estrelinha vermelha lá, dizendo que eu não fiz. Tá, mas aí você mandou... Qual que você mandou lá no formulário? Só... É porque o Google Forms era da 2.1. Eu mandei tudo lá. Então beleza, vou olhar. Daí, se faltar, você me avisa, né? Igual, esse é mais um exemplo. Às vezes, tá tudo um pouco bagunçado aí, a gente precisa organizar. Às vezes pode passar, tá? No meu, os arquivos que estavam faltando, os trabalhos que estavam faltando, era só 2. Era pouco mesmo. Não era tanto igual você tava preocupado. Oi.
Mas, assim, eu posso usar, por exemplo, esses links do Google Forms que tem disponível, por exemplo, para atividade 2.1 e atividade 2.3, para poder mandar essas duas atividades específicas por lá, para fazer com que o espaço de postagem no portal, no AVA, ele fique menos pesado? Tipo, Eu acho que pode, mas eu acho que para ficar mais fácil mesmo, já que é por causa do limite de, acho que é 20 mega, não é? isso. É que na verdade eu não sei se eu limitei o tamanho, talvez tá sem limite, mas se tiver ou tiver tendo esse problema, eu acho que fica mais fácil me mandar pelo Telegram. Então tá. Me manda por lá quem tiver tendo esse problema, porque às vezes quando eu abrir lá o formulário do Google Forms, na hora que eu baixar, não vai dar para, às vezes pode passar alguma coisa batida, entendeu? Porque eu vou estar avaliando só aquela atividade. E aí eu não vou, às vezes eu não verifico, entendeu? Dependendo, eu não sei como é que vai estar a organização para mim visualizar. Aí acho que é melhor mandar pelo Telegram, tá? Mas se eu não colocar na listinha, vocês têm que acompanhar a lista ainda, tá? Do ok. Aí vocês vão me cobrando. Ok. Beleza? Ok, menos a 1.4 e a 2.1. E Então, aí eu beleza. mandei para o senhor pelo forma. Tranquilo. Vou verificar, vou atualizar ela agora e já passo para vocês. Obrigado. Ok. Professor, Oi. aí essa aula o professor vai deixar publicado lá, então, né? Também pra gente, que eu vou querer reassistir ela toda. Eu só acho, rapaz, eu só acho que a gente teve um problema aqui. Uhum. E a hora que eu comecei a gravar, já tinha umas meia hora de aula, hein? Mas tá dando 2 horas de gravação. Então, talvez ela tenha pego do começo. Mas Tudo se bem. faltar, a gente vê o que a gente faz. Tá? Beleza, então. Tranquilo, professor. Depois eu, Obrigado. eu posto material complementar, ou se ficar muito vago ainda, a gente tenta gravar, ou a gente faz uma aula de revisão depois, quando acabar esse conteúdo de novo. Vamos conversando, tá? Tá ok, obrigado. Passando o feedback de vocês para a gente poder ir melhorando aí. Certo? Ok? Então, beleza, pessoal. Se ninguém tem mais dúvida. Oi. Alô, alô, alô. Catiane, tem alguma dúvida? Eu vou mandar isso aqui também para vocês. Tem que ver como é que salva isso aqui. Vai ficar no AVA, né, prof, isso daí? Vai. Então, não estou nem colocando o link lá no Ava. Estou colocando direto no link da playlist lá do YouTube. Mas eu vou colocar no Ava. Tem que colocar mesmo. Acabou que eu não coloquei. Deixa eu ver se eu mando aqui. Se já me... Ué. Certo? Então, pessoal. Certo. Então, beleza. Boa noite a todos. Qualquer dúvida, chama lá. Agora acho que vai ser mais fácil também de organizar as conversas. Agora o Telegram atualizou, dá para criar pastinhas de conversas. Agora eu já organizei os nossos chats por disciplina. Não vai ficar mais tudo misturado, tudo com as outras coisas. Vai ficar também mais rápido para falar com vocês. Beleza? Ok. Boa noite. Professor, uma dúvida. Oi. Pode falar. Hoje vai ter atividade, a gente vai responder o formulário também? Como vai Não. ser?
essa semana acaba que não vou passar atividade essa semana não, porque por mais que o tempo de prova seja de segunda até amanhã à meia-noite não, 23h59, às vezes a maioria trabalha o dia inteiro, né? Então acaba não sobrando tempo igual, né? Então não vou colocar mais atividade não. Hoje, né? Semana que vem a gente passa alguma coisa, tá? Mas Ok. quem quiser treinar, eu tô tentando mandar aquele modelinho lá de cálculo, mas pode resolver o resto das atividades da apostila lá, beleza? E eu não vou passar a atividade hoje devido a esse fator de sobrecarregar as provas de vocês, beleza? Beleza, valeu. Beleza. Mais alguém? Então, boa noite, então, pessoal. Boa noite. Boa noite. Além disso, então, podem Boa mandar lá noite. no Telegram Oi. e vamos conversar. Até mais. Até. Até. Até.